Olá a todos, eu sou o professor Arley Silva e hoje nós vamos estar fazendo uma aula de filosofia, ali com alguns elementos históricos também, para que a gente faça uma reflexão sobre os conceitos de escravidão, servidão e trabalho livre na antiguidade e na era medieval. Então, primeira pergunta, existe uma diferença entre escravidão e servidão? Talvez a gente pense que é a mesma coisa, mas existe uma diferença, nesses conceitos, e essa diferença também está ligada ao período histórico onde houve a maior predominância desses processos, tanto o processo escravagista quanto o processo de servidão. Então, para que a gente entenda melhor, a gente precisa compreender o quê? Os períodos históricos, né? Então, eu fiz um pequeno quadro aqui para que a gente possa compreender melhor esses períodos históricos. Então, vamos lá para uma distinção histórica. Então, aqui a gente vai ver a idade, que são a idade antiga, a média, a moderna e a contemporânea, o início dessa idade e o término. Então, a gente considera a idade antiga que ela começou ali em 4000 a.C., com o surgimento da escrita. Então, antes da escrita é pré-história, depois da escrita é história. Então, a gente considera que a história começou e que a Idade Antiga começou ali em 4000 a.C., com o surgimento da escrita. E essa Idade Antiga ela foi até mais ou menos o ano de 476 d.C., com a queda do Império Romano, que foi um império que dominou grande parte da Europa, da África. Então foi um império grandioso, As conquistas do Império Romano eram realmente grandiosas. Então a queda do Império Romano marca uma nova divisão histórica também. Então começa o quê? A Idade Média, em 476 d.C. acontece a queda do Império Romano e começa a Idade Média. E essa Idade Média ela vai ali até dura quase 1000 anos, que ela vai até 1453 com a tomada de Constantinopla. Com a tomada de Constantinopla começa a Idade Moderna e vai até 1789 com a Revolução Francesa, que também foi um marco mundial. A Revolução Francesa dá início à Idade Contemporânea, ou a Era Contemporânea, E essa Era Contemporânea, ela começa em 1789 com a Revolução Francesa e vai até hoje, os nossos dias atuais. Historicamente, essa divisão que se faz. Alguns historiadores consideram que existe uma era pós-moderna, mas pós-contemporânea, perdão. Mas, historicamente, a divisão que se faz é que nós estamos na contemporaneidade. Então, aqui é só para que a gente entenda, esse processo. O processo da Idade Antiga, da Idade Média, da Idade Moderna e da Idade Contemporânea. E é preciso que a gente também fique ligado que a escravidão, que nós vamos tratar, ela tem maior predominância na Idade Antiga. Não é que ela fica só na Idade Antiga, ela vai até o começo da Idade Moderna. Tanto que a gente vê que aqui no Brasil existe escravidão, já depois de 1500. Então ela começa aqui na Idade Antiga e tem maior predominância na Idade Antiga, e a servidão tem maior predominância na Idade Moderna, principalmente com o surgimento do feudalismo, dos feudos, que nós vamos entender depois como acontece esse processo. Então, na Idade Moderna e na Idade Contemporânea, começa-se a ascensão do trabalho livre, do trabalho como nós conhecemos hoje, principalmente com o surgimento do capitalismo. Então vamos conhecer um pouco melhor? E aí surge a questão: o que foi a escravidão, a servidão e o trabalho livre na era antiga, trabalho livre na antiguidade e na era medieval? Cochicha com quem está aí do lado, pode conversar, faz um grupinho de 3, 4 pessoas e conversem aí entre vocês. O que vocês acham que foi isso? Pode conversar aí, eu dou alguns minutos para vocês. Tendo feito isso, agora eu quero que vocês conversem comigo também, que a gente possa dialogar. O que vocês acham aí? Então, agora, que vocês colocaram aí as opiniões de vocês, o que vocês acham, então a gente vai começar a entender um pouco melhor os processos. E a gente vai partir lá da antiguidade com a escravidão, certo? Então, a escravidão é o quê? Então, a escravidão era o homem, que tinha a posse de outro homem. Então, a escravidão é essa noção de propriedade, de posse. Então, eu tenho a posse de outro homem. Tanto que na escravidão acontece o quê? O comércio de pessoas, o comércio de escravos, para a mão de obra. Então, eu vendia um escravo como se estivesse vendendo um material. Então, é muito triste, é pesado a gente começar a falar um pouco disso, mas
É o que acontecia, né? Então, um ser humano, ele valia algumas moedas. Então, os escravos trabalhavam e trabalhavam muito. E a principal mão de obra, né, da antiguidade foi o trabalho escravo. Né? Tanto que eu coloquei aqui, a principal meio de trabalho na antiguidade, tanto no Egito, quanto na Grécia, quanto em Roma, principalmente, foi o quê? Foi o trabalho escravo. Existia um outro meio de trabalho, né, que era a escravidão temporária, que era o quê? Então vamos supor que um romano devia para outro romano e não tinha como pagar. Então, por um período de tempo, ele se tornava escravo, né, para fazer o que aquele cara queria, aquele senhor queria. Ele se tornava escravo, né, para pagar a sua dívida, que foi conhecido como a escravidão temporária, que afetava principalmente quem? Os mais pobres. Aqui tem, né, uma gravura, né, uma representação que foi feita da escravidão também, né? Então, era aquele sujeito que estava ali sempre para servir. Então, a noção que a gente precisa ter claro dentro da escravidão é uma noção de posse, é uma noção de propriedade. O escravo é uma propriedade. Depois, na era medieval, a gente começa a ascender, né? Na era medieval, começa-se a ascender a servidão, que é um processo que é distinto, né, da escravidão. Por quê? Porque se na escravidão a gente tem a noção de posse, de propriedade, na servidão a gente tem a noção de dependência, de aprisionamento à terra. Ah, mas professor, por que aprisionamento à terra? Por quê? Porque a terra era a riqueza. Da mesma maneira que a moeda é a riqueza que nós temos hoje, a terra era a riqueza naquele período de época, né, que eu disse ali para vocês, né, depois da queda do Império Romano até a queda de Constantinopla. Então, o que aconteceu? A terra, quem tinha posse de terra, era extremamente rico. Então, o que acontece? Com a queda do Império Romano, a crise do Império, as pessoas que estavam na cidade começam a migrar para os campos, para as terras, para as fazendas e começam a pedir trabalho nessas fazendas, né? Então aquilo que os historiadores chamam de colonato, né? Com a crise do Império Romano inicia-se o colonato, isto é, a migração da cidade para o campo. Então essas pessoas saíram da cidade e iam para o campo. A gente vê que isso hoje é um processo reverso, né? Que o que aconteceu principalmente no século passado? As pessoas saíam do campo e vinham para as grandes cidades. Mas, nesse período de tempo, aqui na era medieval, elas saíam da cidade, iam para os campos e lá elas faziam o quê? Olha, eu quero colocar-me aqui à disposição para trabalhar como seu servo, né? Então eu vou trabalhar. Entretanto, um pouquinho daquilo que você colher, então vamos supor, você planta trigo. Então, um pouquinho do trigo que você colher, eu queria ficar para mim. Então começa-se o quê? Esse regime de servidão. Só que trabalhar na terra, como a riqueza era a terra, trabalhar na terra custava caro. Então as pessoas pagavam para trabalhar. Os senhores feudais, que aqui nós já estamos num período que a gente pode considerar o feudalismo, ou senhores de terra, eles cobravam altos impostos, ali juros altíssimos. Aí o salário do povo, ó, pequenininho, porque o povo recebia uma mediocridade daquilo que era daquilo que era da colheita. Então, o povo recebia pouco e tinha que pagar muito para trabalhar na terra. E como eles pagavam isso? Trabalhando mais e mais e mais. E conforme o processo histórico vai andando, conforme essas coisas vão acontecendo, as pessoas, esses camponeses, vão criando afeição à terra. Então vai gerando um vínculo com aquela terra. Então, o que acontece? É o aprisionamento da terra. Eles trabalham naquela terra ali e não tem como sair. Por quê? Porque eles estão vinculados à terra também por conta das altas taxas que eles precisam pagar para trabalhar. Então, esse é o regime da servidão, né? Por isso que é a troca, né? Eu troco o meu trabalho por um pouco daquilo que você colher e existe um vínculo. Esse vínculo era tão sério que existiam até celebrações onde os senhores feudais, eles entregavam as insígnias, né, ou o signo da família ali, né, aquilo que a gente conhece hoje, perdão, me fugiu a palavra agora, né, o brasão, lembrei, o brasão da família, né, para aquele servo. Como aquele servo agora, ele não é parte da família, mas ele é um servo daquela família, ele é um servo daquela terra, daquela propriedade. Por isso ele recebe o brasão. E esse vínculo faz com que o senhor feudal, o senhor da terra, até cuide desse servo, né? Por quê? Porque era a mão de obra de trabalho dele, então ele preservava contra ataques, doenças, contra os ladrões, ele meio que cuidava ali para que esse servo pudesse sempre trabalhar para ele. Então, se a gente tem lá na escravidão, voltando, o regime, né, que é uma noção de propriedade, aqui uma noção de dependência do senhor feudal e da terra e do aprisionamento da terra, certo? Vamos entender um pouco o trabalho livre
né, dentro da era medieval e da antiguidade? Quase não existia, gente. Então, o trabalho livre era um trabalho de segundo plano e era um trabalho totalmente sem destaque. O trabalho livre, basicamente, ele era feito por quem? Por estrangeiros. Então, o estrangeiro chegava na terra e tinha uma aptidão, então ele fazia um trabalho e recebia, né, um lucro, né, referente ao trabalho realizado. Então, basicamente, era isso que acontecia, né? Porque para eles não era rentável, eles não tinham essa concepção de pagar para alguém poder trabalhar. Eles tinham servos, eles tinham os escravos. Então, pouco, né, era tratado ou conhecido essa questão do trabalho livre, como eu disse para vocês, um pouco mais pelos estrangeiros que tinham uma aptidão, que chegavam naquela terra. O trabalho livre, ele ganha, né, protuberância, ele ganha destaque com o advento da modernidade, o advento das ideias capitalistas, né? Então até coloquei aqui, né, só ganha relevância mundial com o advento do capitalismo. As ideias capitalistas, né, elas despontam ali na modernidade, na contemporaneidade, e elas acendem ali essa questão do trabalho livre, onde eu trabalho, né, o meu trabalho, a minha mão de obra, ela tem que gerar um lucro para mim, ela tem que ser revertida em lucro para mim. Então, é um pouco assim que acontece essa divisão da escravidão, da servidão e do trabalho livre. Então, recapitulando. Servidão, melhor, vamos começar pela escravidão que é melhor, né? Escravidão está um pouco mais ali na era antiga e ela tem essa noção de posse. Na era medieval, a gente tem essa noção de servidão. E a servidão está ligada a quê? Essa noção de dependência e de aprisionamento da terra. E na era medieval pouco se fala ou pouco se discute sobre o trabalho livre, né? Isso acende mais na era moderna com o capitalismo. E então, agora é hora de quê? Filosofar. Estamos numa aula de filosofia, então vamos filosofar. Quando a gente olha para todo esse processo histórico, né, esses processos de escravidão, de servidão, e a gente olha para a nossa contemporaneidade e a gente pensa nos direitos trabalhistas que nós conquistamos, isso precisa ser pensado, isso precisa ser aprimorado cada dia mais. Por quê? Porque isso foi um processo histórico paulatino, né? O que quer dizer? Um processo histórico lento. Então foram séculos e séculos até que pudesse haver uma evolução do pensamento humano para que o humano pensasse o quê? E eu digo humano mesmo, né? Porque o ser humano evoluísse e pensasse que, não, o trabalhador tem direitos. E esses direitos foram conquistados também com muito custo, com muita luta. Então, as conquistas dos direitos trabalhistas, elas fazem parte de um processo histórico que é gigante. E às vezes hoje a gente não dá valor a isso. Nós temos direitos trabalhistas aí e pouco damos valor a esses direitos. Pouco olhamos para esses direitos que foram conquistados ao longo de muitos e muitos anos. Por isso que eu coloquei aqui no final que a luta continua. Porque, infelizmente, ainda existem hoje regimes que não são chamados de escravidão, mas na prática é como se fosse, onde as pessoas praticamente pagam para trabalhar, onde trabalham sem receber nada. E por ignorância, infelizmente, acham que isso é correto. Então, é preciso estar sempre refletindo, olhar para a história para que nós possamos pensar o presente e lançar sementes para o futuro de uma maneira diferente. É necessária sempre essa reflexão. Por isso que é um momento o quê? É hora de filosofar, é hora de pensar, é hora de colocar aqui o tico e o teco para trabalhar, para que a gente olhe para a história, olhe para o passado e desponte caminhos para o futuro. Isso a gente só vai fazer como? Refletindo. Uma reflexão clara dos fatos, dos processos históricos, né? E pensando no nosso meio hoje, na nossa contemporaneidade, a gente vai conseguir sim, né, despontar sementes boas para que a gente possa colher bons frutos no futuro. Certo, pessoal? Então, alguém tem alguma dúvida? Gostaria de fazer algum comentário? Gostaria de fazer alguma colocação? Fale agora ou cale-se para sempre. Brincadeira, pessoal. Então, alguém tem alguma dúvida? Gostaria de fazer um comentário? Não tendo dúvidas nem comentários, então eu me despeço. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra com certeza aqui numa próxima aula. Espero ver vocês em breve. Tchau, tchau.